tarde a todos. Bem-vindos aqui ao Museu da Chapelaria. Agradeço a vossa presença. Estamos aqui para proceder à apresentação dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos desde há algum tempo entre o município e uma equipa técnica contratada para o efeito, a Quartner, aqui representada pelo geógrafo Daniel Miranda. Os trabalhos, dizia, de expansão da área de reabilitação urbana de São João da Madeira. Como todos sabem, foi aprovada em 2016 uma ARU em São João da Madeira, que tem uma determinada delimitação territorial que todos conhecem. Em 2018, por seu turno, foi aprovada a ORU, a Operação de Reabilitação Urbana, que, enfim, estipula os mecanismos de intervenção e de gestão dessa mesma área de reabilitação urbana. Tem um prazo de vigência de 15 anos. Mas nós sentimos a necessidade de proceder a uma expansão da ARU para diversas zonas do território que necessitam desse instrumento, desse incentivo para a sua reabilitação, para o seu desenvolvimento. Todos sabem que a Operação de Reabilitação Urbana estabelece um conjunto de incentivos de natureza fiscal e de natureza urbanística, designadamente ao nível das taxas urbanísticas. E, portanto, esses incentivos são muito importantes para os promotores, para os particulares, e nessa senda julgamos adequado desenvolver este processo de expansão da ARU para 3 zonas da nossa cidade: para a zona dos Condes e dos Ribeiros, para a zona da Devesa Velha e para a zona das Travessas. A Quartner fez já trabalhos de campo ao longo do último ano muito aturados, e o que hoje vamos ter aqui é uma apresentação técnica dos trabalhos desenvolvidos pela Quartner, sendo que o nosso objetivo é o de, depois desta ação pública, recolher e aguardar a apresentação de eventuais contributos, para nós considerarmos conjuntamente com a equipa técnica e, a muito curto prazo, num horizonte de 15 dias, se for possível, submeter estes documentos à aprovação da Câmara Municipal e, subsequentemente, à aprovação também da Assembleia Municipal. Portanto, mais uma vez bem-vindos. Para abreviar, e pedindo desculpa pela demora no início desta sessão e saudando todos os presentes, eu vou então passar a palavra ao Daniel Miranda, geógrafo, não é muito costume chamarmos geógrafo Daniel Miranda, ao Daniel Miranda, da Quartner, para proceder então à apresentação do tema. Eu vou passar para ali também para... Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para a Quartner estar aqui presente, a apresentar os 3 projetos de limitação destas novas 3 áreas de reabilitação urbana no Concelho e na cidade de São João da Madeira. O Sr. Presidente pediu-me para encurtar um pouco a apresentação, não há com isso nenhum problema, ela depois ficará também disponível e pública para quem quiser consultar com mais detalhe, mesmo antes do processo de aprovação, para quem se quiser pronunciar sobre esta matéria, poder ter mais elementos para o fazer. Rapidamente, e este, como podem ver, a agenda era mais preenchida, mas temos, eu diria, 2 pontos importantes desta sessão. A primeira, obviamente, apresentar aquilo que são os 3 novos territórios delimitados como áreas de reabilitação urbana, e depois também focar, sem ser de maneira muito exaustiva, que benefícios é que têm os cidadãos, os proprietários que tenham, no fundo, edifícios dentro destas áreas de reabilitação urbana. Começando
pelo enquadramento legal, que é sempre importante para percebermos que o trabalho que se vai fazendo tem, obviamente, diretrizes, e as diretrizes, muitas delas, neste caso, estão na lei, e em 2009 surgiu o regime jurídico da reabilitação urbana, que foi depois alterado em 2012, e que, no fundo, vem criar estes instrumentos, que é um instrumento de planeamento, que é um instrumento de planeamento diferente de, por exemplo, os instrumentos de gestão de território, como é o caso dos planos diretores municipais, dos planos pormenor, dos planos de urbanização, mas vem introduzir novos conceitos que estavam até à data fora da legislação urbanística. E eu gostava de destacar estes dois conceitos que são, pelo menos do nosso ponto de vista, fundamentais. É o conceito de reabilitação urbana e o conceito de reabilitação de edifício. E porquê é que eu os trago aqui e porquê é que considero importante destacar estes dois conceitos? Porque, como verão na parte final, no que diz respeito aos benefícios fiscais, a lei também faz alguma destrinça entre aquilo que é a reabilitação de um edifício e a reabilitação urbana. E como é fácil de compreender, os conceitos estão ali transcritos do diploma, a reabilitação urbana é um conceito bastante mais abrangente. Nós podemos olhar para o território, por exemplo, para um vazio urbano que esteja dentro de uma área de reabilitação urbana, e entender que, bom, se vamos construir ali um edifício, estamos a colmatar ou a densificar a cidade, isto é entendido como reabilitação urbana, e bem, obviamente o conceito de reabilitação de edifício é muito mais restrito. Estamos a falar de uma pré-existência, existe naquele lugar um edifício pré-existente, sobre o qual vamos trabalhar, desejavelmente mantendo, sempre que possível, aquilo que lá existe, desde que obviamente tenha condições para ser mantido e tenha interesse também em ser mantido do ponto de vista patrimonial. E, portanto, estes dois conceitos, como verão depois mais à frente, são importantes. O que é o MARU? Uma área de reabilitação urbana, já, como disse no início o Presidente, já existe uma desde 2016 no Conselho, mas como está na lei, aquilo é de facto uma área territorialmente delimitada e que tem problemas, diríamos, de conservação do espaço público, conservação das infraestruturas urbanas e, essencialmente, degradação do parque edificado. Este diploma e este tipo de instrumentos são essenciais para estimular a reabilitação do património, seja público, seja privado, mas é este o grande objetivo deste instrumento de planeamento. E depois há uma segunda fase, e que na imagem seguinte verão melhor, que diz respeito depois à definição da operação de reabilitação urbana. A lei permite fazer isto de forma faseada. Num primeiro momento, nós delimitamos uma área de reabilitação urbana, escolhemos o território sobre o qual vamos trabalhar e numa segunda fase vamos então trabalhar na operação. E a operação não é mais do que pensar na estratégia que queremos para aquele território, que seja também ela consagrada com um conjunto de planos, de ações concretas para almejar a estratégia definida para cada um destes territórios. Nós, como podem ver, ainda estamos no início. E a lei nem sequer obriga a termos um momento como este de discussão pública. Isto foi uma opção que o Executivo e os serviços técnicos da Câmara tiveram, e na minha modesta opinião, bem, porque de facto a lei não obriga sequer à discussão pública de uma apresentação de uma área de reabilitação urbana. A Câmara Municipal pode decidir qual é o território que quer trabalhar, apresenta em reunião de Câmara e depois aprova em Assembleia Municipal, se esse for o caso, e só na fase da definição da operação de reabilitação urbana é que aí sim obriga à discussão pública e, portanto, a Câmara e o Executivo entendeu que este podia ser um momento interessante, ainda antes da aprovação, de ouvir e auscultar a população para termos ainda, antes de aprovarmos a delimitação final, de podermos ter alguns contributos e, portanto, esse, diria eu, é o objetivo principal desta sessão. Como podem ver, neste cronograma, nós estamos, de facto, ainda longe. Estamos no início, eu não diria na escolha, porque a escolha é essencialmente política dos territórios, também interessa dizer isto, estamos a falar de uma estratégia política para o território e, portanto, do ponto de vista estratégico daquilo que é o desejo de intervenção deste Executivo, entendeu que estes eram territórios importantes a privilegiar do ponto de vista da reabilitação urbana e depois, tecnicamente, temos é que ajudar a suportar e a fundamentar estas opções e este é o trabalho que foi encomendado à Quaternaire e que estamos já a apresentar os primeiros resultados. Eu perdoem-me se andar um pouquinho mais depressa, mas é para termos, pouparmos aqui algum tempo para outros assuntos que eu considero mais importantes. Não vou
também aqui perder muito tempo com aquilo que para nós tecnicamente é muito importante, porque em primeiro lugar não somos de São João da Madeira, eu não sou de São João da Madeira, não conheço o território de São João da Madeira como os munícipes e, portanto, para nós é muito importante irmos ver aquilo que tem sido feito na Câmara Municipal ao longo dos anos. E, portanto, nós não podemos vir de fora do Conselho e dizer, bom, a estratégia de reabilitação urbana para estes territórios é esta. Isto não nos fica bem, nem sequer é assim que deve ser, e, portanto, nós temos que perceber qual tem sido o passado recente da intervenção do ponto de vista do desenvolvimento urbano da cidade e, portanto, fomos ver aquilo que tem sido feito e tentamos que a estratégia que vamos definir se coadune com aquilo que são os objetivos dos instrumentos de planeamento ou os instrumentos mais operativos que estejam em vigor. E há alguns que saltam, que têm um destaque, como é o caso do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o PEDU, que tinha uma componente específica, que era o Plano de Ação de Regeneração Urbana, que versava mais sobre a tal área de reabilitação urbana do centro da cidade, mas que tinha alguns objetivos e algumas metas muito concretas e que para nós foram importantes, que no fundo é percebermos que há aqui já um estímulo e um incentivo desde 2016 à reabilitação de uma parte do tecido urbano do Conselho e, portanto, o objetivo é alargar esta dinâmica a uma fatia maior do município e da cidade e, portanto, ir um pouco em mancha de óleo, alargando esta perspectiva de reabilitação do tecido urbano e do tecido edificado da cidade. Esta é a delimitação da área que está em vigor e que foi publicada a sua operação em 2019. E um documento também mais recente e que nós consideramos que é relevante, que foi também a aprovação da Estratégia Local de Habitação. Ora, quem acompanha com mais detalhe estas questões da reabilitação e da política de cidades, diria eu, até mais do que a reabilitação, ter-se-á percebido que a temática da reabilitação tem sido aos poucos substituída por outra, que é uma temática que está na agenda mediática, que é a temática da habitação. De facto, desde 2009, quando foi publicado o regime jurídico, a reabilitação urbana era uma vontade e uma necessidade evidente, porque as nossas cidades estavam muito degradadas, muitas delas até estavam vazias no seu centro mais tradicional, e, portanto, nós começamos desde 2009 a incentivar a reabilitação urbana, mas também rapidamente nos apercebemos que muitas das estratégias de reabilitação urbana que estavam a ser implementadas estavam a olhar pouco para aquilo que era, por um lado, as necessidades de fixação e de atração de residentes e de dar novas condições às pessoas que moravam naqueles territórios. E, portanto, nós passamos, eu diria que em 10 anos o paradigma alterou substancialmente. Temos os casos extremos do Porto e Lisboa, obviamente, que todos conhecem, e que temos fenómenos de expulsão de residentes, de gentrificação, de turistificação, e, portanto, isto veio alertar também os sucessivos governos para a temática da habitação. E, portanto, não é de surpresa nenhuma que na Estratégia Local de Habitação de São João da Madeira, que está aprovada desde 2019, a temática da reabilitação esteja, obviamente, junta a este problema da habitação. E, portanto, a própria nova geração de políticas de habitação, lançada pelo governo, do anterior governo, versava também sobre o privilégio que deve ser dado à reabilitação urbana enquanto instrumento para dar nova habitação disponível a quem quiser habitar nas cidades, não só nas cidades grandes, mas também nas cidades médias. E, obviamente, o instrumento que é, eu diria, o orientador daquilo que é a intervenção da política de solos, que é o Plano Diretor Municipal de São João da Madeira. Nós, obviamente, usamos já alguns contributos do processo em curso e não tanto do que está aprovado e em vigor, mas que também tinham esta questão da reabilitação urbana na sua agenda. Aqui podem ver, só muito esquematicamente, quais são os territórios que nós estamos a trabalhar, já desde, creio eu, abril deste ano. Não se vê muito bem, mas pronto, temos aqui a ARU do centro da cidade, a tal que já estava aprovada, e depois temos a ARU da Encosta dos Ribeiros, Espadanal, a ARU da Quintã de Veza Velha, e ali, aquela mais pequena, a ARU das Travessas, e este era, no fundo, o caderno de encargos que nós tínhamos para
para avançar com esta proposta de limitação. E esta proposta de limitação, como foi também discutido no início com o Executivo e com a equipa técnica, não nos foi dado uma delimitação fechada. Disseram, este é aquilo que nós achamos são os territórios que nós queremos incentivar, mas se no decurso dos trabalhos e até dos levantamentos de terreno surgirem aqui algumas contrapropostas que a equipa técnica queira fazer, sintam-se à vontade para fazer. E foi assim que nós fizemos, tendo no caderno de encargos também os pressupostos de base, porque nós, para irmos para o terreno, tínhamos que perceber qual era, no fundo, o caderno de encargos, o que é que nos movia para chegarmos a uma proposta final de limitação. E entre eles eu destacaria aqui alguns destes pressupostos, como, por exemplo, termos em atenção aquilo que é o património que possa ser mais interessante, não só que necessita, obviamente, que tenha mais necessidades de reabilitação, mas também que seja mais interessante de valorizar do ponto de vista patrimonial, que cada vez mais também se vai perdendo nas nossas cidades. Para além dos pressupostos, temos depois também critérios técnicos que nos ajudam a nós, equipa técnica, também a fundamentar a proposta que apresentamos. E alguns são fáceis e são mais simples de implementar no terreno, outros já são um pouco mais, diria eu, discricionários, mas que nos obrigam a apertar um pouco a malha. E aqui eu acho que vale a pena destacar também algum destes critérios, desde logo abranger as zonas urbanas que estavam contíguas ao centro da cidade e que já evidenciava alguma dinâmica da reabilitação urbana e, portanto, tal olhar para os territórios que estavam vizinhos e, sempre que possível, obviamente, juntar também os limites da ARU do centro da cidade com estas que estavam em criação, abranger o máximo possível de edifício que evidenciassem necessidades de reabilitação, incluir também os elementos patrimoniais mais relevantes, excluir sempre que possível alguns edifícios mais contemporâneos e que não aparentem necessidades de reabilitação e, portanto, que do ponto de vista até da coerência urbanística e arquitetónica não se incluam nestas áreas. E também é importante, porque estava também nos vários documentos de planeamento da Câmara, incluir algumas frentes urbanas que, não estando edificadas, mas já estão infraestruturadas e, portanto, estamos ali perante algumas bolsas de território com capacidade edificatória que podem trazer a tal desejada densificação do centro da cidade, atribuindo também mais urbanidade à cidade de São João da Madeira. Portanto, estes eram os critérios que nós tínhamos para avançar para as propostas de limitação. E, como podem ver, daquilo que era o caderno de encargos, que se vê aqui neste cartograma, sem estas pequenas bolsas, até à proposta que a equipa técnica apresentou, não houve muitas alterações, elas são muito pontuais, estamos a falar aqui de 3 pequenos ajustes à proposta inicial, porque de facto entendíamos que a proposta apresentada pelo município estava bastante adequada àquilo que era a realidade no terreno. Como disse no início, eu não conheço tão bem o território, portanto, sem querer cometer gafes, vou recorrer aqui também à minha cábula, ao meu mapa, só para vos dizer mais ou menos quais são os limites desta área da reabilitação urbana da encosta dos Ribeiros de Espadanal. Portanto, aqui ela conflitua com o limite da área de reabilitação urbana do centro da cidade, aqui ao longo da rua António Oliveira Júnior, temos aqui a Henriques S.A., ali esta grande unidade industrial, temos aqui a Ronde Conde Garcia, depois temos a norte, delimitado não só com o limite já do concelho de Santa Maria da Feira, mas também a rua Benjamim Valente da Silva, aqui em cima. Aqui, só para perceberem, é a Nacional 1 e o IC2. Depois temos aqui a Rua Afonso de Albuquerque, que vem por aqui abaixo, portanto ainda apanha aqui estes edifícios que confrontam com esta avenida. Aqui a Avenida do Val, que também vem de lá de norte e faz aqui o limite todo nascente desta área de reabilitação urbana. Aqui o bairro Madre Deus é este que tem aqui esta configuração menos usual. E temos aqui também a Rua Doutor Sá Carneiro, que está aqui por dentro, e que já do lado de fora a Avenida Benjamim Araújo, que está também aqui. Portanto, para terem uma noção daquilo que é a área da reabilitação urbana, que são cerca de 70 hectares, se a memória não me falha, exatamente, 70 hectares.
Portanto, já nós tivemos uma equipa no terreno de quatro arquitetos a fazer o levantamento exaustivo de todos os edifícios que estão dentro deste território. Obviamente, um levantamento que não permitiu a entrada nos edifícios, nem sequer a vistoria até de alguns elementos que são anexos, no fundo, àquilo que está nas frentes de rua, mas, portanto, todos os edifícios que confrontam com a rua foram levantados e caracterizados pela equipa técnica, e também trazemos aqui já muitos cartogramas e informação sobre este levantamento, que depois poderão também consultar com mais detalhe. Há, assim, algumas conclusões primeiras do diagnóstico. Desde logo o facto de ser uma área relativamente homogénea, ainda marcada por alguma desorganização no seu tecido urbano, e que vai misturando muito um traçado mais orgânico com um traçado já mais planeado, com ruas bem definidas e delineadas, com outras um bocadinho mais sinuosas e tortuosas, normal nas cidades, naquilo que é o crescimento das cidades, mas essa é uma característica que nos pareceu evidente. Também nos pareceu relevante destacar a relativa degradação do espaço público, até inexistência de espaço público em alguns arruamentos, outros já a precisar de intervenções de qualificação, e, portanto, uma área que favorece ainda muito a circulação automóvel em detrimento da circulação pedonal, por exemplo. Abrange ainda algumas estruturas de dimensão relevante, daí há bocado o exemplo da unidade industrial da Henriques S.A., que assume aqui alguma preponderância, mas temos também a Viarco, mesmo no coração desta área de reabilitação urbana. Existem também, e eles estão já definidos e identificados, alguns elementos patrimoniais que estão também na Carta do Património do PDM, e depois temos também uma característica desta e das outras, mas desta também, talvez até a que apresenta menor grau, de alguns vazios urbanos que podem garantir aqui uma capacidade também de densificar um pouco mais esta área de reabilitação urbana e a cidade. Falávamos nós... Quando temos aqui informação estatística oficial do INE, ela obviamente está já desatualizada, porque os dados de 2021, à escala tão fina que estamos aqui a trabalhar do quarteirão, ainda não estão disponíveis, e portanto nós quisemos trazer pouco informação com 10 anos de existência, mas pronto, interessava também dizer, esta área abrange, se usarmos os dados do INE, cerca de 2.800 residentes à data, 13% daquilo que era a população residente no concelho de São João da Madeira. Do ponto de vista dos edifícios, e aqui já são os dados mais específicos e atuais, estamos a falar de cerca de 700 edifícios, 20% do total do parque edificado do município. Agora eu vou passando com alguma rapidez, só para vos mostrar e vão vendo os cartogramas que nós fomos já produzindo. Este, por exemplo, diz respeito à tipologia de fogos, cada edifício de acordo com o número de pisos de fogos que tenham. Como podem ver, predomina ainda a função habitacional com 1 ou 2 fogos, portanto estamos a falar de uma área com alguns edifícios já de maior escala, mas o grosso é essencialmente um parque habitacional com 1 ou 2 fogos. Está ali 61% de moradias isoladas. Temos também ainda algumas, não são muitas, construções abarracadas e estruturas precárias. Estas essencialmente configuram anexos no interior já dos quarteirões, mas são visíveis da rua, e portanto nós fomos também identificando e marcando estas situações. E eu diria que esta é talvez a peça mais importante daquilo que é o levantamento do estado de conservação dos edifícios, que é este cartograma que aqui está, que no fundo vai ser quase o manual para a Câmara Municipal poder olhar para cada um dos edifícios e saber em que estado de conservação é que estão. Nós utilizamos aquilo que é um método de avaliação dos edifícios, que está também publicado em portaria específica, e que, até para fim da atribuição dos benefícios fiscais, é importante, e portanto eles estão atribuídos 5 níveis, desde do péssimo ou da ruína até ao muito bom ou excelente, e como podem ver, ou melhor, se calhar não podem ver tão bem, mas dá para perceber pelas cores, pelo menos, as manchas, a verde o que está bom, e quanto mais escuro aquilo que já está em mau estado, até em médio estado, o caso
daqui de algumas unidades industriais, até aquilo que está em mau estado. E se do ponto de vista territorial não conseguimos identificar aqui um padrão assim muito evidente, podemos olhar aqui para este tronco mais central da área da reabilitação urbana, como tendo a concentração de alguns dos edifícios que do ponto de vista da reabilitação, apresentam maiores necessidades. A maioria dos edifícios estão totalmente ocupados, 70% dos edifícios são estes que estão assinalados a negro, estão todos ocupados, e vemos que há algumas pequenas bolsas, estão ali sinalizados a cor de laranja e alguns a vermelho, como estando ou devolutos ou então parcialmente ocupados. Do ponto de vista dos edifícios devolutos, podemos dizer o número que resultou do levantamento, são 66 edifícios que estão devolutos nesta área de reabilitação urbana, ou seja, 9% do total, sendo que 2/3 deles correspondem a moradias, e o seu estado de conservação é quase na totalidade péssimo, ou seja, muitos destes edifícios estão em ruína e, portanto, temos aqui algum potencial do ponto de vista da transformação e da reabilitação urbana deste território. Ao nível dos usos e funções, já disse há pouco, e portanto estou-me a repetir aqui, predomina a função habitacional, como é evidente, mas depois, que está aqui marcado a cor de laranja, mas depois temos, essencialmente nos edifícios multifamiliares ou então nos outros que não são habitacionais, que são equipamentos ou unidades industriais, há aqui de facto algumas unidades, alguns equipamentos, escolas, temos a Viarco, temos a Henriques S.A., aqui assinalados azuis estão também outros equipamentos, outra escola que nós fomos buscar, que estava cortada pelo limite, e portanto percebe-se também ao longo desta área, quanto mais próximo do centro da cidade, maior a variedade dos edifícios que têm outro tipo de funções que não habitacional. E ao nível do resto do chão, nós também temos isto depois tudo levantado e georreferenciado, portanto a Câmara também tem a base de dados georreferenciada atualizada com estes elementos, e portanto ao nível do resto do chão é também a habitação que se mantém dominante, mas já começamos a ver outras funções, como o comércio e serviços, por exemplo, com maior presença nas ruas Dr. Sá Carneiro, Alão de Moraes e na Avenida Condestável Nuno Alves Pereira. Este é o último slide relativamente à ARU da Encosta dos Ribeiros de Espadanal, só para dar também nota, e uma vez que estávamos no terreno, pedimos à equipa que também tentassem perceber se, do ponto de vista da dinâmica urbanística e de mercado, como é que estava este território, e de facto percebe-se que não há, do ponto de vista do mercado imobiliário, muita dinâmica. Eles estão sinalizados aqui neste segundo cartograma. Sim, aqui neste segundo cartograma, a vermelho os que estão para venda e a cor de laranja os que estão para arrendamento, e portanto não há muita oferta, mas ela existe, ela está aqui. Alguns destes edifícios já precisam de obras, portanto estão à venda a totalidade do edifício para ser reabilitados, e aqui as obras que estavam em curso, sejam de reconstrução total ou parcial, estão também assinaladas, e como se pode ver também a dinâmica não é assim tão relevante como isso, daí o município entender que esta pode ser uma oportunidade para incentivar a reabilitação deste parque edificado. Assim, brevemente, era isto que tinha para apresentar sobre a ARU da Encosta dos Ribeiros de Espadanal. Agora focaria também na delimitação preliminar da área de reabilitação urbana da Quintana de Veza Velha, e neste caso nós, depois de estarmos no terreno e de discutirmos algumas propostas com o município, acabamos por concluir, e foi unânime a decisão de manter a delimitação tal qual estava no caderno de encargos do procedimento da contratação pública, e portanto este é o mapa que nós temos a propor, e agora aberto a discussão, da delimitação desta área de reabilitação urbana. Como podem ver, é menos densa do que a área de reabilitação urbana da Encosta dos Ribeiros de Espadanal, e ela é delimitada também aqui pela Avenida da Liberdade, ali a nordeste nascente, também pela Nacional e Nacional 1 e C2 aqui está a zona industrial de Devesa, temos aqui o Parque Nossa Senhora dos Milagres, aqui a Sanjotec, o centro tecnológico da indústria do calçado, o centro de formação, temos, desculpem, mas eu ainda não decorei a toponímia toda do concelho, a rua Visconde de São João da Madeira, que percorre aqui o interior
desta área da reabilitação urbana. Ali a norte já a área da reabilitação urbana do centro da cidade, a tal que já está em vigor, e temos também a Rua Comendador Rainho, aqui também, que estrutura também esta área de norte a sul, e depois eu destacaria ainda a Rua dos Sapateiros, aqui, desculpem, aqui sim, e a Rua da Quintã ali, já no sentido nascente poente. Algumas conclusões do levantamento e das conversas que fomos tendo tecnicamente, internamente, sobre esta área. Também esta área de cariz heterogénea, é talvez ainda mais do que a anterior, que apresenta aqui eu já não tenho aqui o mapa, ia mostrar, mas posso mostrar esta tal diferença. Eu diria que há aqui uma zona residencial um pouco mais afastada, depois temos aqui o Parque Nossa Senhora dos Milagres aqui a marcar muito esta área, depois uma área já mais de equipamentos, serviços tecnológicos de ponta, e depois aqui ainda uma função com alguns equipamentos, como a escola aqui mesmo no coração desta área da reabilitação urbana, e depois vão convivendo aqui outras atividades para além da residencial, mas é também, do nosso ponto de vista, uma área bastante heterogénea, também bastante pontuada por terrenos expectantes. Esta tem, de facto, muitos terrenos expectantes, mais do que a anterior, que pode também configurar aqui uma oportunidade para, no fundo, colmatar e densificar um pouco mais a cidade. Do ponto de vista populacional, nós aqui conseguimos, ainda com os dados do INE, chegar a cerca de 3.000 pessoas, um pouco mais do que a anterior, e 600 edifícios, ou seja, há aqui menos edifícios e mais população, o que evidencia também um índice de construção superior e sércia mais elevada nos edifícios aqui em presença nesta área da reabilitação urbana. Mostrar-vos também algumas imagens do trabalho de terreno que fomos produzindo. O parque habitacional é envelhecido, 56% tem mais de 50 anos, e temos 20 edifícios com mais de 100 anos nesta área da reabilitação urbana. Os edifícios, grande parte deles têm menos de 10 alojamentos, e temos também, neste caso, o tal número significativo de edifícios de habitação coletiva, 14%, que é um número superior à anterior também. E temos aqui alguns edifícios até que se destacam do ponto de vista urbanístico pela sua volumetria. Temos até um com 22 pisos que está aqui situado nesta área de reabilitação urbana e, portanto, a tal disparidade e a tal heterogeneidade desta área de reabilitação urbana. E temos ainda também, é importante sinalizar, 30 construções abarracadas, mas, mais uma vez, muitas delas correspondem a anexos, alguns deles habitados e, portanto, são problemas que interessa resolver. Do ponto de vista do estado de conservação, detecta-se que cerca de um quarto dos edifícios está em razoável ou bom estado, um quarto dos edifícios está em mau ou péssimo estado de conservação, e, portanto, eles estão aqui sinalizados também a vermelho e a cor de laranja, o que, do ponto de vista do potencial de transformação e reabilitação, é bastante interessante e interessa daí dinamizar esta área. Também, já agora, um dado que interessa se calhar destacar é que das visitas que fizemos, mesmo alguns edifícios mais contemporâneos já apresentam também necessidades de reabilitação, o que alerta para a necessidade de termos boas práticas de manutenção dos nossos edifícios, nunca é demais relembrar, porque quanto mais tempo protelarmos a intervenção, maior será depois o custo da reabilitação e, portanto, isso também já é detectado, nomeadamente ao nível de alguns revestimentos, fachadas, de alguns dos edifícios mais contemporâneos. Também temos uma carta que eu não tenho aqui, mas depois poderão consultar, que é de alguns elementos dissonantes do ponto de vista arquitetónico, portanto, como quem estava no terreno eram arquitetos, nós pedimos para fazerem também esta leitura da arquitetura e do urbanismo da cidade, e foi possível também identificar alguns elementos dissonantes do ponto de vista arquitetónico na paisagem deste território. Uma vez mais, grande parte dos edifícios encontram-se totalmente ocupados, aqui estamos a falar de 76% deles, que estão aqui assinalados a negro, e dos edifícios devolutos estamos a falar de 74, 13% do total, e que também aqui são essencialmente moradias em que o estado de conservação está em mau ou péssimo estado e, portanto, evidenciam, no fundo, aquilo que é
uma verdade lá para Alice, que é os edifícios que estão em muito mau estado, estão felizmente desabitados e poderão ser incentivados, para serem incentivados à sua recuperação, é o objetivo deste trabalho. Ao nível dos usos e funções, estamos a falar de predomínio claro da função habitacional, como disse há pouco, mas pontuado pelas tais, e aqui vê-se melhor do que no mapa de há pouco, as tais zonas que não são cor laranja, que estão com outro tipo de funções, mais de equipamentos, unidades industriais, centros tecnológicos e mais especializados, e portanto está também aqui bem plasmado neste cartograma que podem ver aqui neste slide. Do ponto de vista da dinâmica urbanística e de mercado, o panorama não é significativamente diferente do anterior, da outra área de reabilitação urbana. Estamos a falar de 15 edifícios em construção, 3 deles apenas parcialmente, os outros 12 já estão a ser reabilitados integralmente. E temos também aqui alguns dados do licenciamento urbanístico dos últimos anos, uma média de 9 licenças por ano, e portanto temos até um PIB nesta área. Do ponto de vista do mercado imobiliário, estamos a falar de 27 edifícios ou frações para venda e 4 para arrendamento, o que também configura aqui alguma oferta, não sei se é desejável. Isto depois até pode ser cruzado com os dados da Estratégia Local de Habitação, para se perceber se isto de algum modo corresponde às necessidades ou a algumas das necessidades da habitação da cidade de São João da Madeira. E finalmente, a área da reabilitação urbana das travessas, e eu relativamente a esta gostava só de dizer de dar uma nota suplementar, que é o trabalho que nós estamos a fazer para este território começou mais tarde. Nós começamos a trabalhar essencialmente nas outras duas, e depois foi em reunião com o Executivo e com a equipa técnica da Câmara, percebeu-se que também seria importante olhar para esta pequena parcela do território, que também era, do ponto de vista estratégico e político, importante termos aqui alguma política mais ativa do ponto de vista da sua reabilitação. E portanto nós fomos para o terreno novamente e já fizemos todo o trabalho de levantamento desta área, e a área é que tem aqui, isto que é marcada aqui de forma muito evidente pelo pavilhão municipal das Travessas, e como podem ver estamos a falar de poucos edifícios, 40 e poucos edifícios no total. Temos aqui o parque urbano do Rio Ulo, temos aqui a zona empresarial ou industrial de São João da Madeira, temos ali, eu marquei aqui como a zona do Parrinho, pelo menos não sei se é assim que é conhecida em São João da Madeira, Parrinho, lá está, não dominar a toponímia destas coisas. E temos também aqui, mais uma vez, o IC2, o Nacional 1, que marca muito estas 3 áreas e que, portanto, aparece sempre como fronteira destas áreas. Esta área, do ponto de vista do número de edifícios, de facto, não é relevante, do ponto de vista da política urbana, ela poderá ser bastante importante para a Câmara ter aqui uma possibilidade de densificar também um pouco mais a cidade, que precisa também de novos espaços com capacidade construtiva, e portanto aqui poderá surgir uma dessas oportunidades. Nós fomos caracterizar os edifícios que cá estavam, os poucos edifícios que cá estavam, fizemos também o trabalho no terreno. Algumas destas coisas já disse, uma zona mais periférica da cidade, se é que aqui há alguma zona periférica, por facto o concelho é o mais pequeno do país e é tudo bastante próximo, mas do ponto de vista territorial, de facto, já se nota que não estamos no centro da cidade, e estando até do outro lado desta barreira que é o IC2, isso é mais evidente. E depois temos aqui algumas características ainda, alguma matriz daquilo que era a ruralidade destes espaços, e que elas ainda aqui estão. Por exemplo, a Rua da Pedra, que nós marcamos aqui a vermelho, que é no fundo um pequeno arruamento de cariz rural, que contrasta já com ruas urbanas, arruamentos já estruturados, que permitirão depois o crescimento da cidade. E portanto temos aqui estes confrontos e estas dialéticas entre diferentes realidades que precisam de ser todas elas cozidas e trabalhadas.
Temos também, sim, é evidente, alguns caminhos particulares, alguns deles que nem sequer têm nome. É o caso desta rua que vai servir aqui, este conjunto de edifícios que não tem nome, nem sequer tem toponímia, e, portanto, algumas desta matriz rural ainda vai sendo marcada. Temos aqui um bairro municipal um pouco de costas voltadas quase para o principal arruamento, que está aqui e que acolhe uma comunidade de etnia cigana, e, portanto, eu acho que do ponto de vista até de política social, depois interessará trabalhar também e a ligação e a inserção urbana deste núcleo nesta área da cidade. Portanto, há aqui alguns problemas que precisam de ser trabalhados. Olhando já para os dados do levantamento e os cartogramas que fomos produzindo, mais uma vez, o predomínio é da função habitacional e da moradia unifamiliar. Apenas 2 edifícios de habitação coletiva ou de uso misto, que estão também ali marcados. Tecido urbano edificado com notórias necessidades de intervenção e de reabilitação, e de todos os edifícios que foram caracterizados, apenas 4 estavam em bom estado de conservação dos, se não me engano, 42 que fazem parte desta área de intervenção. Do ponto de vista da ocupação, eles estão essencialmente quase todos ocupados. Temos 10 que estão desocupados e 4 parcialmente ocupados. E temos também a tal marcada presença do pavilhão municipal das Travessas aqui no coração desta área de reabilitação do ponto de vista funcional. E o último slide também, do ponto de vista da dinâmica de mercado, temos 2 edifícios em construção, já de reabilitação, e 3 edifícios que estão no mercado imobiliário para venda, que estão sinalizados aqui a vermelho. Estes 3, 1, 2, 3, foi aquilo que foi possível identificar com os trabalhos de terreno. Bom, esta era a apresentação dos 3 territórios. Eu tenho que olhar para as horas, porque depois também começo a falar e vou-me alargando, mas queria dedicar alguns minutos só a apresentar, no fundo, quais são os benefícios para quem é proprietário ou quem reside num destes 3 territórios, e sendo esta uma sessão pública de informação e esclarecimento, eu acho que é também muito importante darmos ou relembrarmos novamente o que é que as pessoas, que vantagens é que podem ter pelo facto da sua casa estar, ou do seu edifício, estar dentro destas áreas de reabilitação urbana. A apresentação, ela tem muita informação, está... eu estou a saltar este slide, mas vou saltá-lo mesmo, porque tudo o que eu falei dos objetivos que estão definidos para a próxima fase, a tal definição das operações, eu fui falando neles ao longo da apresentação e não vou apresentá-los, mas depois poderão consultarem com mais detalhe. Mas esta apresentação é bastante detalhada e tem muita informação e, portanto, depois poderão ler com mais atenção ou colocar as questões que tenham no final da sessão. Eu gostava de destacar é que, desde a publicação do regime jurídico da reabilitação urbana em 2009 até hoje, foram várias as alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, e o que vem introduzindo também muita dificuldade e até afastado muitos potenciais interessados nestes benefícios fiscais de poderem usufruir deste conjunto de incentivos, porque de facto eu diria que a cada orçamento de Estado temos uma novidade, e isto, não havendo esta estabilidade fiscal, gera também alguma desconfiança e algum afastamento sobre estes incentivos fiscais. Mas o que diz a lei é que, para uma área da reabilitação urbana, há um conjunto de benefícios fiscais que estão previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais e, com exceção do IVA, que está previsto no próprio Código do IVA, como depois vamos ver também mais à frente. Voltando quase ao primeiro slide, e vão ver ao longo destes próximos slides que a tal questão do conceito é muito importante quando olhamos para os benefícios fiscais, e se para a grande maioria deles vamos olhar para o conceito de reabilitação de edifício, para um deles, ou para eu diria que é o mais importante, ou o mais interessante, o que chama mais as pessoas, que é a taxa reduzida do IVA, vamos olhar para a reabilitação urbana e não a reabilitação de edifício, e portanto estas são todos os enquadramentos que são necessários para termos certeza daquilo que estamos a falar. Eu não vou detalhar, obviamente, cada um dos benefícios com este pormenor que aqui está, quero dizer-vos quais são. E começando pelos impostos municipais, e começando pelo Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI,
o que diz o artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais é que pode haver uma isenção por um período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 5, para prédios que estejam localizados dentro destes territórios, mas que cumpram um conjunto de critérios ou de requisitos que são cumulativos. E neste caso, e eu peço-vos atenção, sempre que estamos a falar do artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, estes critérios e requisitos são exatamente iguais, e daí eu vou detalhar um pouco mais nos próximos será o mesmo conjunto de pressupostos. Dizia eu que, para podermos ter a isenção de IMI, temos que cumprir estes três requisitos. Em primeiro lugar, ser objeto de uma reabilitação de edifício. Portanto, eu tenho que trabalhar numa pré-existência, num edifício que já existe, vou fazer uma intervenção de reabilitação urbana naquele edifício, e dessa intervenção vai resultar uma melhoria no estado de conservação de pelo menos 2 níveis. Nos tais 5 níveis que estão definidos, nós, para podermos ter qualquer um destes benefícios fiscais, temos que subir pelo menos 2 níveis no estado de conservação e temos também que cumprir alguns requisitos em matéria de eficiência energética e de qualidade térmica que estão também consagrados em diploma próprio. O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido pelo promotor, portanto, eu, se for proprietário, dirijo-me à Câmara e peço para fazerem uma vistoria prévia ao meu edifício. Vai-me ser atribuído um estado de conservação, eu depois vou fazer a obra, no final volto a pedir uma vistoria à Câmara que me vai atribuir o estado final da conservação do imóvel. Se eu subir os tais 2 níveis, então a Câmara comunica diretamente ao Serviço Local de Finanças que eu cumpri os requisitos e, portanto, posso usufruir da isenção de IMI por 3 anos, e já vamos falar do caso da prorrogação por mais 5, que é também uma alteração do Orçamento de Estado de 2018, se não estou já em erro. Mas, portanto, este é o procedimento. Para podermos, então, ter estes 5 anos adicionais e um total de 8, a Assembleia Municipal tem que deliberar sobre este procedimento. E só para os edifícios que tenham uma função habitacional, seja de arrendamento, para arrendamento de habitação permanente ou para a habitação própria permanente. Portanto, é a tal alteração que tem vindo a ser feita de incentivar a habitação no centro das cidades e, portanto, aqui só temos a possibilidade de prorrogar por mais 5 anos para uma função habitacional, seja de arrendamento ou não, mas tem que ser para a habitação permanente. Do ponto de vista do IMT, o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Bens, o que diz a lei, o mesmo artigo 45, é que nós aqui podemos ter também a isenção do IMT para as obras para as vendas de imóveis que sejam também objeto de reabilitação urbana. E aqui, como vão ver, interessa distinguir as 2 fases do processo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, se for um promotor ou alguém que quer vir morar para aqui, para São João da Madeira, vou comprar um imóvel que está degradado, que está em ruína, e vou pagar o IMT sobre aquele imóvel e vou depois fazer a obra de reabilitação daquele imóvel, de acordo com os tais requisitos que eu apresentei há pouco. Ora, eu, depois de fazer a obra, vou pedir então a vistoria à Câmara, a Câmara vai-me atribuir o estado de conservação, subo os 2 níveis, a Câmara atesta e confirma às finanças que eu cumpri os requisitos e as finanças devolvem-me, restituem o IMT que eu paguei. Este é o procedimento para a primeira fase do processo, em que eu comprei o imóvel, reabilitei-o. Mas eu, depois de reabilitá-lo, posso querer vender o imóvel novamente. E a quem me comprar o imóvel, na primeira e apenas na primeira transmissão deste imóvel reabilitado, quem me o comprar poderá também usufruir da isenção do IMT. E, portanto, o procedimento já está verificado pela Câmara e, portanto, quem me comprar o imóvel também poderá estar isento do pagamento do IMT, e está aqui dito claramente no Estatuto dos Benefícios Fiscais, apenas na primeira transmissão subsequente à intervenção de reabilitação urbana. Portanto, este é também um interessantíssimo benefício fiscal que está disponível para quem fizer obras de reabilitação urbana em edifícios. Há também outros benefícios fiscais que, enfim, são menos interessantes do ponto de vista do peso financeiro que têm na operação, mas que estão na lei e nós também o apresentamos.
que não é o caso deste. Estamos a falar de tributação das mais-valias a uma taxa autónoma de 5%, a taxa média é 28% nas mais-valias e, portanto, aqui também é bastante significativa a redução nas mais-valias, na tributação das mais-valias decorrente da alienação do tal imóvel após a reabilitação. Portanto, estamos a falar aqui já num conjunto significativo de poupança numa intervenção de reabilitação urbana em qualquer área de reabilitação urbana, não só estas, mas em qualquer uma no país. Os benefícios fiscais são exatamente os mesmos, não há aqui possibilidade da Câmara Municipal querer ir mais longe ou ser mais restritiva. São os que estão na lei, aplicam-se a todas as áreas de reabilitação urbana delimitadas no país. Ainda consagrado no artigo 45, que foi a alteração mais recente em 2018 ao decorrente do Orçamento de Estado, está também, e é estranho, uma taxa municipal estar no Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas enfim, não sou legislador, não vou opinar sobre o assunto, mas de facto o que diz no Estatuto dos Benefícios Fiscais é que as taxas também devem ser reduzidas a metade. E quando falo de taxas, falo de quê? Daquilo que a Câmara cobra pela avaliação do estado de conservação dos imóveis. Portanto, é um serviço que é pago, os municípios têm essa prática de se pagarem estas vistorias, e aqui o que normalmente os municípios entendem é que isto tem um custo e, portanto, a primeira vistoria mantém o custo, a segunda vistoria será isenta de pagamento se cumprir os requisitos e, portanto, há aqui a hipótese de também reduzir a metade as taxas pela vistoria pelo estado de conservação do imóvel. O artigo 71, que curiosamente é mais antigo porque não sofreu alteração nenhuma ao longo dos anos e, portanto, foi daqui retirados do artigo 71 o IMI e o IMT, os benefícios foram retirados daqui e foram incluídos no artigo 45, mas mantém-se ainda em aplicação alguns benefícios fiscais que estão no artigo 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Este, ao nível do IRS, permite deduzirmos à coleta 30% dos encargos com a obra, com um limite máximo de 500 euros, ou seja, estamos a falar na possibilidade de termos uma devolução em sede da declaração anual de rendimentos de 500 euros com o processo de obra de reabilitação urbana, e aqui interessa destacar, já não estamos a falar do artigo 71, mas do 45, mas do 71, os pressupostos já são um pouco menos pesados, porque aqui já só precisamos cumprir um destes dois requisitos. Ou subirmos 2 níveis no estado de conservação do imóvel, ou então atingirmos o patamar de bom. Portanto, este é o requisito que é necessário para podermos usufruir deste conjunto de benefícios fiscais que estão no artigo 71, e depois o procedimento burocrático é semelhante e é sempre entre o promotor, a Câmara Municipal e a Câmara Municipal e o Serviço Local de Finanças. É assim que está consagrado na lei. Temos também a possibilidade de tributar os rendimentos prediais à taxa autónoma de 5%, está também aqui consagrado no artigo 71, e creio eu, ainda temos alguns incentivos para fundos imobiliários que eu não trouxe aqui, porque eles ainda estão em vigor, mas já são para intervenções mais antigas, que eu creio que não se aplicarão já nestes territórios. E temos o último, e que eu acho que é aquele que é mais conhecido e que as pessoas mais, porque é o mais imediato, é o mais simples, temos ainda a redução do IVA e a aplicação de uma taxa reduzida de 6% em obras de reabilitação, e aqui eu vou perder só o tempo a explicar essa nuance que está relacionada com os conceitos. Portanto, até aqui falamos do Estatuto dos Benefícios Fiscais e falamos de reabilitação de edifícios. Ou seja, eu se fizer aqui, numa destas 3 áreas de reabilitação urbana, se construir num terreno vazio um imóvel, não usufruo de nenhum dos benefícios fiscais que apresentei até agora, porque eu não vou fazer nenhuma reabilitação de um edifício. Vou construir e vou, quanto muito podíamos dizer que vou contribuir para a reabilitação urbana daquele espaço, é verdade, mas não tenho direito por lei a nenhum daqueles edifícios, daqueles benefícios. No caso do IVA, e como não está no Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas sim no Código do IVA, a lei também é para nós muito clara e eles remetem para o conceito de reabilitação urbana, tal e qual como está no regime jurídico da reabilitação urbana. E o conceito que está aqui transcrito é também inequívoco quando diz que falamos de beneficiação de sistemas de infraestruturas urbanas, isto não interessa, e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios. Ou seja, para usufruirmos do IVA, e esta
é a nossa opinião técnica e com algum suporte jurídico sobre o assunto, não é a nossa opinião, eu diria, do ponto de vista daquilo que deve ser a primazia da preservação do património, mas enfim, a legislação ainda não foi alterada. É isto que está em vigor e, portanto, todas as intervenções de construção, ampliação, alteração, desde que estejam numa área da reabilitação urbana e desde que o proprietário ou o promotor peça uma declaração à Câmara Municipal a atestar a localização do imóvel, esse é o procedimento, não há aqui mais nenhum requisito, poderá usufruir então da taxa reduzida a 6%. Como é que isto se materializa? É exatamente assim. O promotor ou o interessado pede uma declaração à Câmara Municipal, a Câmara Municipal vai atestar que aquele imóvel está dentro da área da reabilitação urbana das Travessas, por exemplo, e eu depois, juntamente com o empreiteiro que tiver contratado para me fazer a obra, vou anexar essa declaração e o empreiteiro vai apresentar as faturas com a taxa reduzida de 6% e depois o empreiteiro vai declarar esse rendimento às finanças. Portanto, não há aqui nenhuma interação do promotor com as finanças relativamente a este assunto. Este é o procedimento bastante mais simples, daí este ser o benefício fiscal, que é mais conhecido em Portugal e que mais aplicação está a ter, até, e esta é uma nota já entre parênteses, e é uma nota muito pessoal, até as finanças se aperceberem que quase todas as obras dentro de áreas de reabilitação urbana, que são cada vez mais, estão a usufruir de taxa de 6%, e portanto, na minha opinião, voltarão em breve, não faltará muito tempo, para afunilarem o conceito e passarem também à reabilitação de edifícios e não à reabilitação urbana. Enfim, vamos ver se esta minha previsão se concretizará ou não. Mas pronto, este é o procedimento, como veem, bastante mais simples para o caso do IVA. Já falei de tudo isto que aqui está, no fundo é explicar que quer a avaliação dos imóveis pressupõe uma regulamentação que também está publicada, aqui estão os tais 5 níveis e, portanto, nós, se tivermos, obviamente, um edifício que esteja em bom estado, eu já não vou conseguir subir os 2 níveis, portanto não tenho direito a benefícios fiscais, mas todos os outros que estão neste universo de péssimo, mau ou médio, podem usufruir de todos os benefícios fiscais desde que cumpram os requisitos que foram apresentados. Pronto, eu ficava por aqui. Este é o último slide a explicar, no fundo, o procedimento mais burocrático, como é que os interessados, os munícipes, podem fazer para terem estes benefícios fiscais, e deixo-vos só com um último slide que demoraria outro tanto a apresentar e que eu não o vou fazer, mas é dizer também que, para além dos benefícios fiscais, ao longo dos anos têm sido também introduzidos alguns instrumentos financeiros de incentivo à reabilitação urbana. Poder-me-ão dizer que muitos ficam aquém daquilo que é a expectativa dos promotores, dos proprietários, eu concordarei com tudo isso, mas fica aqui só para também quem depois tiver curiosidade de ir pesquisar um pouco mais, aqueles que estão ainda hoje em vigor e disponíveis, desde logo o IFRU 2020, que é o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, com muitos milhões de euros para a reabilitação. Nada disto é fundo perdido, também interessa dizer já à cabeça que não há financiamento a fundo perdido, pelo menos para já, para este tipo de intervenções dos privados. Há para os promotores ou os proprietários institucionais, como a Câmara Municipal e outro tipo de instituições, podem usufruir de alguns apoios a fundo perdido, mas há também no pacote de instrumentos de nova geração de política de habitação algum financiamento também para esta área da reabilitação urbana, desde que seja para fins habitacionais. Pronto, era esta a apresentação. Peço desculpa ter andado depressa, mas mesmo assim ter sido longo. Como veem, eu tinha aqui muito tempo para falar, mas pediram-me, não sei se cumpri o horário ou não, peço-vos desculpa se me estendi, mas era esta a apresentação e estou disponível para as dúvidas que possam ter. E muito obrigado. Força.
Isso tem sido, nós não tivemos aqui no caso São João da Madeira ainda sequer nenhuma conversa com o Serviço Local de Finanças, e o arquiteto Milheiro até poderá explicar exatamente o procedimento no município. Aquilo que está na lei não é nada disso, mas que nós também já temos nota de outros municípios que está a acontecer pedirem essa, e penso eu que até já há uma ficha doutrinária, se não me engano, das finanças, recente. Pronto, mas aquilo que lhe posso dizer é que neste momento temos então situações muito dispares de processos que estão a correr normalmente sem essa declaração ou sem essa declaração adicional de que se trata de uma operação de reabilitação urbana, mas e aí já não é já não será a minha opinião técnica sobre o assunto, é uma opção também da Câmara que, olhando e à luz da lei, se considerar que isso é uma operação de reabilitação urbana, o poderá fazer. Mas eu, sobre isso, remeto a resposta até mais para o Executivo ou para o arquiteto Milheiro, que se calhar o fará com mais propriedade do que eu, mas é... Do ponto de vista legal, nada não obriga a essa declaração adicional, mas de facto temos tido algumas informações que isso tem acontecido. Será agora entendimento do município dizer que ou consideram o conceito de reabilitação urbana mais abrangente, ou então são um bocadinho mais restritivos. Eu acho que isso também depois poderá depender do tipo de território que estamos a falar, porque há territórios que do ponto de vista patrimonial são muito ricos e portanto é preciso ter muito cuidado com o tipo de intervenções que se fazem. Há outros territórios em que o que se pretende é induzir uma dinâmica de transformação daquele território, de densificação, de colmatação, e portanto eu acho que do ponto de vista urbanístico não me choca de todo que se considere que uma construção nova numa destes terrenos, por exemplo, possa ser considerado como reabilitação urbana e portanto a Câmara possa atestar ser assim, mas não queria também ser eu a dar a resposta final e definitiva sobre o assunto. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. O condomínio como é que podem exercer a política se eles já estão na lei? Há lei do condomínio, mas em termos de benefícios para o condomínio, portanto, uns fazem uma contabilidade isenta do IVA, que não obriga os condomínios a estarem coletados. Estou a falar dos residentes que fazem a sua própria gestão de condomínio. Eu tenho um edifício para reabilitar, não é? E nessa área de intervenção, não sei se na Rua Condestado, praticamente, Ok. edifício Vera Cruz. Ok. Não sei se está incluído, está na Avenida Condestado, não é? Está edificado na Avenida Condestado. O meu está ali, junto à fronteira, com a Força Albuquerque, em 10 para os Ribeiros, julgo que está. Sim, também creio que está. Sim. Está. Em termos de benefícios, eu, conjuntamente com os meus condóminos, o que é que a gente pode ter benefícios para isso? O que diz a lei sobre os benefícios fiscais é que ele se aplica ao edifício ou à fração. Portanto, eu sei que podemos depois entrar aqui em alguma ambiguidade, que é como é que num edifício multifamiliar eu posso fazer obras só na minha fração, sem olhar para toda a envolvente do edifício, portanto, eu acho que mas aí tem que ser pedido fração a fração. Ou seja, obviamente mandatado pelo condomínio, eu penso que isso pode ser possível, mas todos estes benefícios fiscais, desde que a intervenção seja na globalidade do edifício e até no interior das habitações, isso poderá ser pedido individualmente pelos proprietários, até com o conforto de ter uma Assembleia de Condóminos a reforçar essa posição. Eu não tenho nota de que seja uma situação problemática o facto de falar ou não de um edifício de um só proprietário ou uma propriedade horizontal. Portanto, eu acho que é de todo possível pedir
decidirem o tipo de obra que vão fazer, pedirem a tal vistoria e fazerem as obras e depois ser-vos atribuída uma classificação, um estado de conservação final, e depois pedirem então a devolução e terem direito à isenção dos benefícios que estão previstos. Têm que comunicar com a Câmara e tratar o procedimento junto dos serviços técnicos. Tem que haver uma comunicação, uma interajuda com a Câmara Municipal. Sim, isso é fundamental. Eu diria, e já agora dizer, é fundamental antes da obra. É muito importante porque também às vezes acontece, as pessoas começam a fazer a obra e depois, eu não pedi a vistoria inicial e portanto já não há nada a fazer. Perdem direito a estes benefícios fiscais, portanto é muito importante fazer o quanto antes, comunicar com a Câmara, para a Câmara poder atempadamente também fazer essa vistoria. A pergunta agora não é diretamente do senhor, mas com os responsáveis do município. A quem eu tenho que me dirigir para obter essas informações? Que a gabinete deixa cá em baixo, há uma senhora que manda, tem que dizer. Em termos da santificação do estado de conservação e a divisão de obras da regulação. Pode fazer online. Está disponível no site da Câmara, no balcão virtual, pode aceder e a partir daí solicitar. Todas as informações. Agora, como o evento está a ser transmitido online, temos aqui uma questão colocada. E depois também temos ali, desculpe só, mas pode pôr essa porque já tínhamos ali mais duas questões, mas depois falo. Uma jornalista da agência Lusa, Sofia Cortês, que questiona, face aos vários edifícios que estão devolutos nestas três áreas, gostaria de saber se a Câmara Municipal tem conhecimento de quantas intervenções estão previstas para estas áreas. Pois, não, quer dizer, nós tecnicamente não, nós pedimos aquilo que já são algumas intenções até de licenciamento e estão sinalizadas e definidas, mas obviamente agora, exatamente, fora essas não temos mais nenhumas. Não, digamos que até a própria delimitação pressupõe Incentivar, exatamente, incentivar estes proprietários que têm o património em pior estado, no fundo sentirem-se motivados a requalificar e a reabilitar os seus edifícios. Força. Lá atrás primeiro, mas depois passamos. Uhum. Ok. Temos que fazer uma auditoria antes de obra e é preciso subir 2 níveis na classificação, ou seja, se houver intenção e vontade e oportunidade de executar isso, imaginemos, nos próximos 6 meses, se calhar é melhor parar tudo. Muito bem, obrigado. Relativamente à primeira questão, e o Presidente já teve a oportunidade no início de falar também sobre isso, a nossa vontade técnica é que isto, dentro de 15 dias, esteja em condições de ir à discussão em reunião de Câmara. Para todos estes benefícios fiscais poderem estar em vigor, ela tem que estar aprovada e publicada em Diário da República, ou seja, depois de reunião de Câmara e depois da aprovação em reunião de Câmara, tem que seguir para a Assembleia Municipal. Sei também que é vontade, e o Sr. Presidente poderá confirmar isso, que ela esteja aprovada ainda este ano, em Assembleia Municipal, e depois é uma questão de dias, 8 dias no máximo, para ser publicada em Diário da República. A partir desse momento estão em vigor os benefícios fiscais para estes territórios. E, portanto, a nossa opinião é que este ano, desejavelmente, isto já estará em vigor, nem que seja na última Assembleia Municipal do ano. É essa também a vontade do Executivo. E do ponto de vista do trabalho técnico, ele está muito avançado. Agora, a não ser que desta sessão pública também venham grandes contributos e sugestões de alteração que nós possamos ou não enquadrar, também interessa dizer isso, mas se não surgirem muitos contributos que nos obriguem aqui a rever, eu diria que pelo menos a área dos Ribeiros e a de Veza Velha
esse está muito mais avançado, como eu disse, porque já começamos há mais tempo. No caso das travessas, nós já temos o trabalho de terreno todo feito, o relatório não está ainda elaborado, mas nós vamos também apressar isso e tentar entregar as 3 em simultâneo, dentro de 15 dias, é esse o compromisso que nós temos assumido. A segunda questão que fez, eu percebo, de facto, se tem uma obra em curso, eu diria até que se nunca pediu a vistoria, até será difícil poder usufruir de algum destes benefícios fiscais. Eu percebo, estas coisas da oportunidade, enfim, são o que são. Eu acho que se a obra ainda não arrancou e está a pensar arrancar em breve, eu acho que vale a pena esperar. Se a obra já arrancou, bem, enfim, de facto não há nada a fazer. Porquê? Porque os municípios normalmente podiam até aceitar se mostrar evidências com fotografias do estado anterior e agora, mas muitas vezes não é fácil, porque a ficha de verificação do estado de conservação dos edifícios é muito detalhada. Elas são 37 elementos de verificação, arquitetónicos e até do ponto de vista da engenharia do edifício. Aquilo obriga a uma vistoria pormenorizada que eu acho que é difícil fazer sem ser in loco antes da obra. E, portanto, eu acho que nesses casos, se for o caso, se ainda não arrancou, acho que aí pode ter perdido esta oportunidade. Agora, no que diz respeito, por exemplo, ao IVA, se calhar ainda vai a tempo de, se a empreitada estiver dividida, nas próximas fases, poder usufruir da taxa reduzida a 6%. Okay. Essa também é uma pergunta pertinente e que eu não tenho a resposta cabal. Aquilo, na minha interpretação da lei, é que tem que ser uma empreitada de reabilitação urbana e, portanto, ela terá que ser uma única empreitada para poder usufruir no caso, do IVA, porque dos restantes, estamos a falar, entre o início da obra e o fim, não estamos a falar de faturas, portanto, isso não terá interesse. No caso do IVA, convém ser numa empreitada, mas também já vi situações em que não foi. Portanto, a minha interpretação da lei é que deve ser um contrato de empreitada, pode estar faseado o contrato de empreitada, atenção, mas um contrato de empreitada para poder usufruir da redução do IVA. Nos outros não, o que interessa é fazer a obra, independentemente do tempo que demora, obviamente também está limitado para alguns dos benefícios a 3 anos, mas fazer a obra, porque aí quem vai atestar que a obra aconteceu e que aconteceu de acordo com a estratégia é a Câmara Municipal, com a vistoria antes e a vistoria depois. Portanto, aí o processo é mais simples. Força. Aqui na cidade de São João da Madeira, esta pergunta que o senhor fez é bastante pertinente, porque até há uns anos atrás, quando se inovaram, teria que ser um empreiteiro geral a passar uma vez toda. Agora não, agora pode ser várias empreitadas para poder ter esse benefício. Ok. Uma pergunta que eu faço. Eu, segundo parece, vou ser beneficiado também com um lado em termos fiscais. Os meus clientes que compram os apartamentos também poderão ter benefícios fiscais em termos de IMT e outros impostos inerentes à compra. Quando vou comprar um apartamento, toda a gente sabe que a carga fiscal para quem compra é muito grande. Certo. Ora, eu posso dizer aos meus clientes que vou comprar um apartamento naquela zona, vou ter benefício fiscal, eles também irão ter, nomeadamente, como disse, do IMT e outros impostos inerentes. No caso do IMT, sim, desde que seja a primeira transmissão, ou seja, o senhor vai reabilitar e vai depois vender os imóveis. Quem o comprar tem direito a essa isenção do IMT, desde que comprar aqueles requisitos. Nos casos remanescentes, não, é para o promotor ou para o dono da obra, o benefício é para ele, porque já não há depois transmissão do benefício fiscal de cada um desses procedimentos. O IMT, sim, mais nada. Aqui é uma construção nova, não é? É uma construção nova, então aí nem sequer se aplica nenhum, só teria benefício no caso do IVA, e aí é um benefício próprio, quer dizer, depois se quiser fazer um desconto na venda, o objetivo da lei é precisamente esse. É isso, claro que sim. É só, sim. Não. Construção nova não, isso está bastante claro. Mas tenha uma redução de 18% na obra, o promotor. Sim, não, isso não.
início a obra, eu diria que as que vão começar agora é que têm direito a... sim, sim. No caso do IVA, e como estávamos aqui, há alguma, como eu disse, há alguma dúvida quanto a esta questão da empreitada, mas pelos vistos, e tem mais, se é promotor, sabe mais do que eu sobre o assunto, com toda a certeza que eu não sou promotor imobiliário, mas pelos vistos já é possível até ter as várias... Portanto, eu diria, num caso de uma obra que já arrancou, as faturas seguintes podem. Eu não sabia disso, ainda bem que me dá essa informação. Pronto, olha, está-me a dar uma novidade que eu não tinha a certeza, ainda bem. Obrigado. De qualquer forma, se eu tiver um terreno e tiver, por exemplo, uma habitação e for pronto, fazer uma ampliação e até que pronto, só fique lá uma parede ou coisa do género, eu já posso aí ver vistoria, ver esses terrenos todos. Claro, aí é uma pré-existência. Tem que lá ver uma pré-existência. Sim. Certo. É sim, tem que pedir a avaliação inicial, e eu diria que depois aí também, claro, e é aquilo que a Câmara entender que até onde pode ir. Também interessa dizer aqui, porque a lei não diz, quando fala da reabilitação de edifício, diz que deve preservar sempre que possível a estrutura, os materiais, portanto há aqui uma predisposição a preservar um pouco daquilo que é a pré-existência. Se for uma ruína e já não houver nada a preservar, estamos aqui num campo um bocadinho pantanoso. E, portanto, eu acho que aí é como a Câmara, eu acho que a Câmara tem que ter claramente para si, aliás, já tem uma área publicada e em vigor, portanto a Câmara sabe o que está a fazer, e é dizer, bom, nós entendemos que podemos ir até aqui, se a intervenção não for completamente, não for a demolição integral e a construção do edifício novo, achamos que não, se for uma ampliação até 50%, parece-nos razoável. A Câmara terá depois os seus critérios daquilo que é a gestão urbanística corrente destes territórios. Portanto, a capacidade de discricionariedade dos municípios joga-se aqui. Há uns que são mais restritivos, como eu disse há pouco, sei lá, se estamos a falar do Centro Histórico do Porto, o conceito, na minha opinião, tem que ser bastante mais restritivo e não podemos permitir que fique só a fachada e construam um edifício todo novo e vão ter conjunto de benefícios fiscais, para além daquele que já é o valor daquele edifício, que já vale muito. Portanto, isto parece-me pouco ético até. Noutros municípios, eu acho que, olhando para estes territórios que estamos a falar, que estão ainda bastante desestruturados, eu acho que nós podemos ter uma capacidade ou uma margem de intervenção um bocadinho maior, mas cabe ao Executivo e aos serviços técnicos balizarem que tipo de intervenções. Eu sei que deixam, eu estou a criticar deixarem fazer isso. Não, eu só estou a criticar isso porque eu sou totalmente contra isso. Pois. Olha, posso lhe dizer, o problema do financiamento do IPRU é que quem tem que passar é a Câmara. Sim. Sim, mas sim. Não, mas claro, exatamente. Mas é chocante que digam isso numa sessão pública, na minha opinião, acho que isso é chocante, e deixe-me também já agora fazer aqui mais um à parte, que eu, para além desta atividade profissional, tenho uma atividade sem fins lucrativos, sou vice-presidente de uma associação, que é a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e a Proteção do Património, e luto há muitos anos por sermos e olharmos para este conceito de reabilitação com uma tenaz mais apertada do que aquele que está a ser usado em Portugal, porque nós estamos a dar benefícios fiscais a pessoas que vão intervir sobre um imóvel. Estamos a partir de um pressuposto simples, é que eles não vão tirar o mesmo rendimento daquele imóvel do que se deitassem abaixo e construíssem uma coisa nova. E, portanto, temos que pôr aqui na balança, vamos pedir àquele proprietário, preserve, obviamente se for de imóveis que tenham interesse de preservar, nem tudo é para preservar, mas estamos a dizer, faça um esforço por preservar ao máximo o que existe e por reabilitar aquilo, e nós, em contrapartida, vamos dar este conjunto de incentivos e de instrumentos que vão permitir, no fundo, aliviar o rendimento que ele iria ter se usasse, por exemplo, os índices que estão nos instrumentos de gestão territorial. E, portanto,
Só que em Portugal, nós também já sabemos, portanto, é como diz o IFRU, pá, desde que haja umas pedras, nós vamos para a frente, é benefícios para toda a gente, isto são impostos, são os nossos impostos, é a nossa coleta. Não sei. Exatamente. Não, mas nem é por causa do IFRU, é por causa do IVA, por exemplo. Eu sou muito crítico do IVA ser como é, mas, enfim, isto é mais um à parte do que propriamente... Acho que nós aqui nunca conseguimos chegar às pessoas, para mais com estes aumentos que estão a dar, nós não vamos ter casas para as pessoas, vamos continuar. O governo diz lá que é preciso fazer, é preciso construir, é preciso alugar a taxa reduzida das coisas. Com estes aumentos que está a ter, ultimamente isto é uma loucura, nem sei onde é que isto vai dar. Eu quero ver quem é que vai comprar a habitação dos portugueses que vão comprar. E arrendar também é bom, arrendar, porque ninguém arrenda. Não, e o mercado é muito débil. Sim, daí eu ter dito que a temática da habitação é hoje aquela que marca a agenda das políticas de cidades. Não foi à toa que em todos os debates autárquicos falou-se essencialmente de habitação e de mobilidade. O governo não tem que olhar para isto e até nem é produzir imposto ao é cortar mesmo, até reduzir o IVA todo. Aliás, acho isso, já países fizeram isso, não é? Pronto, mas nós aqui, não. Força, não faz mal. No caso de alguma emergência de intervenção, alguma irregularidade que o interessado peça a vistoria inicial antes das áreas de reabilitação estarem publicadas na guerra pública? Sim, eu creio que não há problema nenhum. Qualquer proprietário, com ou sem área de reabilitação urbana, pode pedir uma vistoria e a Câmara vai lá. Tem um custo, a vistoria, não sei quanto é, mas não costuma ser muito elevado, tem um custo e é-lhe atribuído, é-lhe feita a vistoria e atribuído o estado de conservação. Depois pode fazer a intervenção passado uns tempos. É válida, sim. Eu não sei qual é é 3 anos? Pronto. Não, portanto, sim. Sim. Quanto pior, melhor. Sim. Exatamente. Quanto pior, mais fácil. Exatamente. Quanto pior o estado inicial, melhor ou mais fácil. Mas não é possível levar. Exatamente. Não, mas é isso, sim, claro. Não, a ficha é detalhada, quer dizer, também para não termos estes não ser tão fácil, diria eu, fazer alguma batota com passa-me lá aí um estado péssimo porque eu só quero fazer e não, a ficha é detalhada e exige, aliás tem que ser feita por um arquiteto ou um engenheiro, precisamente porque ela precisa obrigar algum conhecimento do ponto de vista da construção e portanto ela tem essas exigências, mas sim, quanto mais baixo for o inicial, maior a probabilidade de com uma intervenção poder subir os 2 níveis. Para excelente, sim. Isso não... isso... Sim. A expectativa é que estes ARUs durem quanto tempo? As ARUs duram só 3 anos. E agora, mas cuidado com aquilo que eu vou dizer, que é para não... Ou seja, a Câmara, como eu mostrei no slide inicial, isto é um processo de planeamento que decorre em 2 fases. A primeira é a definição da área da reabilitação urbana, ou seja, escolhemos o território que queremos trabalhar e depois a lei dá-nos 3 anos para nós apresentarmos a tal operação de reabilitação urbana. E que nós temos também aqui, já importa dizer, que o nosso trabalho não acaba aqui, o que está no contrato connosco é para apresentarmos depois a operação de reabilitação urbana destas áreas, destas ARUs, e portanto, se a Câmara, imagine que muda o Executivo por algum motivo, ou então deixa de ter interesse, e nos 3 anos não apresentam a operação de reabilitação urbana, então aí caduca a área de reabilitação urbana, caduca 3 anos após estar publicada. Com a operação, o que permite a lei é que ela possa ser até 15 anos de duração, renovável por igual período, assim a Câmara o entenda e faça a necessária atualização daquilo que é a estratégia de intervenção.
sim, mais condomínios, mais reparações, tudo, ou seja, nós temos que pagar sempre com 35, 40%. Pronto, as rendas estão caras porque os impostos também estão caros. E a pergunta é esta, eu estou a fazer este prédio aqui em São João da Madeira e com certeza que irei fazer mais, e vou lá ficar com alguns apartamentos para mim para aluguer. O problema é que eu vou, se ficar com o X valor de aluguéis, vou pagar 4 vezes os IMIs. Ou seja, tenho 4 prestações de IMIs a pagar. Que é a tal parte da prestação que foi aprovada há pouco tempo pela Estado. O adicional, não é? A pergunta aqui à autarquia se poderá haver uma redução disso ou não. Relativamente ao adicional de IMI, não, isso nem sequer é receita principal. Nós também está. Agora, relativamente ao mercado de arrendamento, existe o programa de arrendamento acessível. Isto é, há a hipótese de colocar no mercado para arrendamento até, desde que a renda não exceda 80% do valor da renda mediana, e com isso tem benefícios fiscais, ou à partida na redução da taxa liberatória sobre os rendimentos. Portanto, aí, e desde que esteja disponível para colocar no mercado de arrendamento e que o valor da renda esteja até 80% do valor mediano das rendas, e quem é o INE. Isso está definido. São valores Valores publicados semestralmente. semestralmente. E vão sendo sempre atualizados. Portanto, o valor da renda nem sequer tem que ser fixo. Porque em São João da Madeira já saluda por 600 euros. E qual é o benefício fiscal, Sr. Arquiteto? O benefício fiscal. Tem que se somar o prejuízo Depois da renda de ter que estar abaixo dos 80%, se é coberto pelo benefício fiscal. E há aqui muitas coisas que se falam que são tudo muito boas intenções, mas que depois na prática não conseguem dinamizar o papel. E a construção civil está cara, disse ali o engenheiro, está cara por causa do IVA. E não só, porque começa logo, o construtor paga o IMT do terreno, depois os proprietários, depois paga o IVA à taxa máxima durante a construção toda. Depois o comprador paga o IMT. Permite-se nestas áreas que o proprietário tenha uma isenção durante 3 anos. Mas durante 3 anos é pouco tempo, porque a maior parte das pessoas que compram apartamentos compram no limite máximo da sua capacidade de pagar uma renda, têm que pagar o condomínio, têm que pagar a reservar uma verba para manutenção e estão a pagar uma renda ao Estado todos os anos que corresponde, enfim, ao IMI, não é? Já para não falar nos proprietários que têm que pagar 2 vezes o IMI, que é o IMI mais o AMI. Isso foi um desincentivo total às empresas de construção para terem habitação para alugar. Exatamente. Portanto, há muitas coisas que estão todas ligadas e que por exemplo, em termos de gestão urbanística, há bocado percebi que, independentemente da reabilitação de casas degradadas, podia ser aplicado o mesmo princípio às zonas que forem definidas para construção nova. Não sei se percebi bem. Em termos do IVA. Só para IVA. Em termos de IVA. Sim. Em termos de IVA. Isso pode permitir à Câmara dar algum incentivo para que, em certas zonas, digamos assim, o território se desenvolva mais e isso será um bom incentivo, não é? Portanto, em vez de andarmos a espalhar a habitação, por exemplo, em zonas próximas das zonas industriais, como há bocado estava ali, por exemplo, próximo do pavilhão das Travessas, há uma área muito grande, não sei se será de discutir ou não, se aquela zona interessa ser desenvolvida como zona habitacional ou não. Se nós temos falta de zona industrial, até que ponto é que valerá a pena ponderar isto ou não? Eu estou só a levantar questões porque eu não estou dentro da, digamos, não tenho conhecimento suficiente e informação para poder dar a minha opinião. Agora, aquilo que me perturba em todas estas políticas e discussões que surgem é a maior parte das coisas são tudo boas intenções,
são tudo coisas que procuram um objetivo que é necessário, mas as pessoas que não têm possibilidade, o Estado faz-lhes as casas, aluga-lhes as casas com preços muito abaixo de custo, está tudo bem. A classe média, que faz um esforço tremendo para comprar uma casa, fica endividada, que não tem dinheiro para pagar a conservação do prédio. Eu conheço casos de pessoas que compraram apartamentos há 25 anos, os prédios estão a precisar de obras, porque com 25 anos qualquer pessoa sabe que um prédio precisa de obras. Aliás, manutenção. O regime jurídico de Claro. urbanização e edificação até diz que é Leite em leite em 8 anos. Pois é, 8 anos, e as pessoas ficam surpreendidas, isto ia durar 50 anos sem obras. Não é possível. Não há construção possível que dure uma coisa dessa. Mas a classe média, depois está esmagada, de tal maneira que não tem dinheiro para pagar ao banco, não tem dinheiro para pagar ao condomínio, não tem dinheiro para fazer manutenção. E depois chega, digamos, às vezes, enfim, à situação de que as câmaras municipais, julgando que estão a fazer grandes incentivos, não o fazem. Mas, Sr. Engenheiro, tomando as suas palavras, portanto, digamos que a delimitação destas áreas vai dinamizar e motivar, digamos, a revitalização e a regeneração urbana. E isso já se está a verificar na primeira ARU. Ao longo dos últimos 3 anos, na ARU houve 42 pedidos de operações urbanísticas. Portanto, neste período, já foi possível mobilizar perto de 18 milhões de euros de investimento privado. Sim. Portanto, digamos que isso funciona. Demora o seu tempo, mas digamos, vai-se construindo de grau a grau. Portanto, no fundo, no ver essa política vai tendo os seus frutos. Portanto, agora, relativamente à reabilitação, existem já vários programas, para apoiar a reabilitação de edificada. Casa eficiente, as pessoas têm é que, digamos, diversificar as suas fontes de financiamento. Portanto, quem não puder recorrer à banca pode recorrer ao IRU. Fundamental agora. O fundamental. Digamos que há todo um novo conjunto de políticas de habitação que está a tentar resolver esses dramas, que são autênticos dramas. Quer dizer, e quem percorrer as ruas em São João da Madeira confronta-se com inúmeros edifícios que carecem urgentemente de reabilitação. Quer dizer, as fachadas estão-se a degradar, colocando em risco a própria segurança do cidadão. E dentro dos apartamentos? Mas eu estou a dizer já toda a parte da parede, visível. Se a fachada está assim, imagino como é que ela está no interior. A minha opinião é felicitar o facto do trabalho que a Câmara tem feito e aumentar as áreas de reabilitação urbana, de facto, vem beneficiar as pessoas para usufruir de custos mais reduzidos. Nesse aspecto, acho que as câmaras, de facto, e a Câmara aqui. Mas atenção, para a reabilitação, com edifícios com mais de 30 anos, não é necessário estar inserida em nenhuma área de habitação urbana. Esses já podem concorrer ao IFU. Sim, podem, mas é o IVA na mão de obra. Cuidado, nos materiais não é. Sim, no caso do IVA é isso. Mas nos outros benefícios fiscais não. Podem usufruir, eu não disse isso, por acaso, ainda bem que a pessoa relembra, todos os outros edifícios com mais de 30 anos Que estejam fora destas áreas de reabilitação urbana podem também usufruir do gestão no artigo 45. O caso do IVA não está, de facto. E isso dizem bem, é só para obras de manutenção e beneficiação. Os prédios com mais de 30 anos que necessitem de fazer obras, digamos que podem usufruir da isenção do IMI por 3 anos. E podem usufruir do IFRU também. Sim, não, e o IFRU é financiamento. Aliás, nós, quando o IFRU apareceu, neste mesmo auditório, fizemos sessões públicas com os bancos financiadores e mandamos cartas a todos mandamos centenas de cartas a todos os municípios para divulgar o instrumento. Aliás, o engenheiro... Eu assisti a essa. E já agora, só do IFRU, aplicamos neste momento no território 3.600.000 euros do IFRU. Uma operação privada na área de reabilitação urbana, na zona da Oliva, e o resto foi público na reabilitação do Arreio.
só queria acrescentar aqui uma nota que pode ser importante sobre o seu comentário. No caso das travessas, que é este instrumento de planeamento que são as áreas de reabilitação urbana não faz política de solos. E, portanto, há pouco, quando disse bem, bom, mas será que justifica ali ao lado do pavilhão construir ou não? Não é aqui que nós vamos fazer a política de solos e dizer aqui é para construção, aqui é equipamentos. Nós aqui não fazemos isso. Quem faz isso é o PDM e, se tiverem outros instrumentos. São os instrumentos de gestão territorial que fazem e que trabalham a qualificação do solo. Não nós. Nós vamos pensar até do ponto de vista mais da estratégia de intervenção, de olhar para aquele território de uma maneira um pouco mais integrada, tendo sempre como mote incentivar a reabilitação do que já existe. Mas gostava só de reforçar essa ideia, porque às vezes podemos estar... aliás, isto nem sequer vincula aos privados. Enquanto que o PDM vincula aos privados, e os outros instrumentos também, isto não vincula aos privados. Se o senhor tivesse uma casa dentro desta área, não é obrigado a fazer nada. Não. Sim, é verdade, porque não dá ferramentas à Câmara para. Sim, mas não obriga o privado a fazer nada. Certo. Mas o PDM é diferente. Vincula os privados àquele programa que ele está. Aqui não vincula dessa forma. Dá outras ferramentas aos municípios para ou forçarem ou então até se substituírem ao próprio privado na obra. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão? Só a questão de uma parte. Só fazer aqui relativamente à questão energética. O IFRU faz a questão também do certificado de prévio. Portanto, depois também tem que se garantir o aumento dos níveis do certificado energético posterior. Sim, é bom. Sim. Estava-se a colocar a questão da vistoria prévia do certificado energético. Sim, mas hoje nós para vendermos uma casa já temos que ter o certificado. Sim, mas faz bem relembrar isso, que é exatamente isso. Sim. Só para terminar, eu queria louvar esta autarquia, o Sr. Presidente, os seus coordenadores e os seus técnicos, pelo esforço que têm tido em atrair os investidores do meu caso. Eu comecei a minha vida há 45 anos aqui e deixei de São João da Madeira e voltei agora. Graças a esta autarquia que está a fazer um trabalho fabuloso de cativar os investidores. É um desafio. Agora tem mais 3 territórios. Muito bem. Da minha parte, Então, agradeço o convite. E as perguntas. que este seja mais um passo no desenvolvimento do nosso Conselho. Os Conselhos competem entre si para atrair investimento. Obviamente que isso não é irrelevante nem é indiferente nesta decisão política que tomamos de expandir a AGU, podemos não tê-lo feito. Isto é muito importante, obviamente, não é? E também há aqui outro paradigma, quer dizer, nós temos um plano municipal de transição energética e também estes benefícios só são atribuídos a quem também melhorar os edifícios energeticamente. Portanto, tudo isto está englobado e isto também é um passo para nós descarbonizarmos e atingirmos a meta que temos de transição energética para 2030, que é termos a neutralidade carbónica e reduzirmos as emissões. Foi por isso que o investimento que fizemos no IFRU municipal, no bairro do Orreiro, foi um investimento ligado também à eficiência energética, em cerca de 290 fogos. Foi financiado até no quadro de um programa comunitário, financiado parcialmente no quadro de um programa comunitário de eficiência energética. Pronto, muito obrigado, espero que tenha sido útil e vamos agora passar das palavras aos atos, como se diz na tropa. Não é? Muito obrigado.